Muito bem, retornando aqui com mais um pouquinho de música de Paulo César Baruch, que gosto muito desse cantor. Uma de suas apresentações na IBAB, né? Os seus cultos normais, os seus cultos online, né? Então vamos dar outro breve pausa aqui para poder voltar. Nosso segundo ponto é motivos para... Nós acabamos de falar o que a Bíblia é, agora motivos para considerar a Bíblia como a palavra de Deus. Porque o tema nosso, né, foi a Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus ou é uma invenção humana? Então, motivos, qual é o motivo que eu tenho para acreditar nisso? Vou trazer aqui o texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para, veja bem, ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo está dizendo a Timóteo aqui que toda a escritura é inspirada por Deus. Paulo está afirmando, ok? Aqui nós temos o primeiro motivo para considerar a Bíblia como palavra de Deus, que é inspiração. É um termo teológico tirado da Bíblia, olha só, é isso que a gente precisa compreender, certo? Que expressa a verdade que a Bíblia é a palavra de Deus. Para entendermos essa questão de inspiração, temos que olhar para dois versículos clássicos da Escritura. Esse, que eu acabei de ler, 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a Escritura é inspirada, não é isso? Essa palavra inspiração é teopnetos, do grego, que significa, vamos lá, teopnetos, significa teo, Deus, e pnetos, assoprar. E também vem da palavra hebraico, que é Nehemiah, que é usado somente uma vez no Antigo Testamento, que diz assim, lá no aquela versículo que eu li de Jó: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então aqui no hebraico você vai encontrar sopro aqui com Nehemiah. Então, ou seja, são as duas palavras que nós encontramos. Teopnetos, que significa assoprar, que vem do hebraico Nehemiah, que é assoprar. Você encontra somente esse no Antigo Testamento, em Jó 32:8. Segunda coisa, para que nós entendemos e concordamos que ela é inspiração. Em primeiro Pedro, no capítulo, segundo Pedro, capítulo 20, diz assim: porque nunca, jamais, olha só o reforço, né? Nem qualquer profecia, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Literalmente o versículo está dizendo que a inspiração é um processo pelo qual há uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Fala que ele se moveu. Ou seja, ele dirigiu, ele conduziu os escritores para que escrevessem aquelas palavras. Nenhum escritor bíblico parou e pensou, tive uma grande ideia, vou escrever um livro, um texto que vai se tornar a Bíblia. Não, ninguém fez isso. Deus usou homens, eu não gosto do termo comum, embora usei no começo, né? Porque, para não dizer que eles são super-homens, então desses aspectos são comuns, mas ao mesmo tempo são especiais, separados por Deus, pela sua vida, para que eles pudessem então ser direcionados, dirigidos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, para que eles possam trazer exatamente aquilo que Deus quer. Porque a Bíblia é a revelação de Deus, da linguagem que eu e você podemos entender. Mas para que isso aconteça, é necessário uma ação do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa, que é uma pergunta que a gente faz: será que cada palavra da Bíblia é inspirada?
Quando você pega um texto aqui, você abre a sua Bíblia e você, será, poxa, mas essa palavra, isso, aquilo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio que cada palavra. É lógico que nós temos, por exemplo, nossa Bíblia em português, ela veio do inglês que veio do latim e por aí vai. Porque ela começou em hebraico, aramaico e grego. Então depois foi traduzido. Mas Deus não permitiu que nada se perdesse. Que os princípios da Bíblia, os princípios daquilo que Deus quis colocar, não se perdeu. Então cada palavra, eu creio, será esperada. Olha o que diz Mateus 4:4 e Mateus 5:18. Veja bem, olha, eu vou ler para você. Ele, porém, Jesus respondendo, disse: está escrito, palavra de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, aqui é Jesus. Ele falou isso. E o evangelista Mateus anotou. Preste atenção, Jesus disse que o que Jesus disse acerca deste assunto? O Senhor falou claramente, é claro, não há dúvida, em Mateus 4:4, ele fez a sublime afirmação. Aqui ele afirmou claramente que todas, e não somente algumas, foram faladas pelo Espírito Santo. Toda palavra é inspirada por Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus é um alimento para o homem. Isso é muito importante. Nós não podemos querer pensar diferente disso, porque não vai funcionar. Aliás, quando eu fico vendo essas pessoas debatendo tanta coisa, porque não conhece. Digo para você, não conhece. Afirmo uma coisa para você. A maioria das pessoas que combatem a Bíblia, a combatem sem base alguma. Tudo no achômetro. Tudo em deduções de alguns textos isolados daqui ou dali. Olha que Mateus 5,18 fala. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui é Jesus falando. Então, cada palavra da Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Mesmo nas traduções, o seu sentido não se perdeu. Deus não permitiu, porque senão não seria a palavra de Deus. Lembre-se que, só para ter uma ideia por que não pode ser mudado, você sabe, você não precisa saber tudo português, assim como eu sei muito pouco, né? Tem muita dificuldade com isso. A nossa língua portuguesa, a maioria de nós, brasileiros, temos dificuldade, infelizmente, né? Mas uma vírgula colocada no lugar errado muda completamente o sentido da frase. Muda o sentido da sentença. É incrível isso, é incrível, sabe? Como isso é real, esse tipo de coisa. E não tem como a gente, às vezes, querer, sabe? Estou até marcando aqui, porque isso é importante. Quero sublinhar aqui nas minhas anotações, porque isso não sei o que está dizendo, é a língua portuguesa. Uma vírgula, um ponto, muda tudo. Percebe então porque cada palavra ditada pelo Espírito Santo para o homem não pode ser mudada e tem que vir de Deus? Olha o que diz em Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Jesus está dizendo que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Veja bem, o tanto que isso é importante. Não sei se você sabe, quem copia a Bíblia, quem copiou os manuscritos,
era uma pessoa chamada escriba, muito citado no Novo Testamento. Era uma pessoa muito bem preparada, tinha um domínio muito, quase que perfeito do seu idioma, no caso do hebraico, do grego. Era alguém de muito conhecimento. E ele copiava. E havia aqueles que conferiam, ele não podia estar copiando, não, eu não gostei dessa frase, eu não gostei disso aqui, vou mudar aqui, não pode. Era muito zelo, muito cuidado. Por isso, a palavra de Deus toda, a Escritura, é inspirada, segundo Paulo falando de Timóteo, segunda carta de Timóteo. E o que o Paulo diz em Romanos? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu quero já partir aqui para o encerramento, porque esse é um tema que exige mais tempo, e eu não quero me dedicar muito, tomar muito o seu tempo. Eu quero dizer para você, será que nós podemos confiar? Quem que vamos escolher confiar? Em Deus ou no homem? Em Deus e na sua palavra ou na erudição humana? Porque não existe sã erudição. Paulo fala sã doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. Então a própria palavra responde, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, isso é hoje, eu creio nisso, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por isso, meu querido amigo, amado irmão, sabe quem tem grande interesse em que você não aceite a Bíblia como a palavra de Deus? Que você não aceite como um livro de Deus? Como você não aceite que ela tem uma mensagem que pode mudar a sua vida? Que você acredite que você passa a acreditar que ela é ultrapassada, que ela está em desuso. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa pessoa é o seu maior inimigo, é o maior inimigo de todos nós, que é o diabo. A Bíblia afirma para você, ela não precisa de atualização, de revitalização. Quando você a contextualiza, você percebe que a Bíblia é um livro tal. Eu quero usar aqui uma frase do grande Billy Graham, o maior pregador da era moderna, que disse assim, olha só, a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. E é verdade. A Bíblia é também chamada da espada do Espírito. E eu quero dizer para você, o que diz Amós 8:11, diz assim, eis que vem dia, diz o Senhor Deus, e enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero terminar esse breve momento aqui, que eu quis ter com você, fazendo algumas perguntas para você, que eu gostaria que você pensasse nisso. Mas pensasse de verdade. Primeira coisa, se a Bíblia já está ultrapassada, por que não deixa ela em paz? Por que tanta preocupação com a Bíblia? Será um livro antigo ultrapassado? Por que se gasta tanto tempo combatendo a Bíblia, se ela é apenas uma invenção humana e não tem nada de divino nela? Por quê? Qual dos seus combatentes, aqueles que combatem a Bíblia, o combatem com conhecimento? Deixa eu dizer uma coisa para você. Mais de 80% daqueles que combatem a Bíblia o faz no achômetro, baseado em suas deduções, em suas ilações, e não em conhecimento científico. Aquele mesmo conhecimento que exige que nós tenhamos em relação à Bíblia. Se a Bíblia não é de Deus, não temos com que nos preocupar. Não temos. Vou dar um intervalozinho e volto em seguida, que não vai dar para terminar nesse bloco. Só um minutinho, eu já volto em seguida.